Deus. Boa noite para você que está em casa, em nome de Jesus. Um prazer imenso ter a sua companhia. Você que vai assistir em casa, vai tirar um tempo para ouvir a palavra de Deus aqui conosco, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe tua vida, tua família, a tua semana, em nome de Jesus, tá? Você vai abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo. Você abre em Gênesis, no capítulo 25. Gênesis capítulo 25. A partir do versículo 19, pessoal. Enquanto você vai abrindo aí, já vamos orar aqui em nome de Jesus, tá bom? Amado Deus, amado Pai, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade rica, meu Deus, em tua santa e gloriosa presença, na qual, meu Deus, nós encontramos a tua palavra diante de nós, a tua palavra que é espírito e vida, que é a verdade. Fale ao nosso coração, meu Deus, nos abençoa essa noite, para que saiamos aqui, meu Deus, cheios da tua presença, da tua verdade em nós. Escreve, meu Pai, no nosso coração essa noite, para que possamos glorificar o teu nome, fazer a tua vontade, e assim o Senhor seja glorificado, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. O que nós vamos falar hoje? Como eu fiz um comentário logo no início, nós vamos falar que Deus, Ele nos conhece antes de nascermos. Ele conhece o ser humano. Ele conhece o ser humano. E Ele sabe, Ele falou assim: existe algum Deus semelhante a mim que possa falar antes de acontecer? Porque Ele conhece. Ele falou: vê se tem algum Deus por aí que possa falar antes de acontecer. Existe algum Deus ou alguém? Esse tem, existe algum Deus. Ele diz: não há outro além de mim. Não há outro além de mim. E Deus, Ele sabe, Ele conhece cada um de nós, cada pessoa, cada ser humano Ele conhece. E você vai ver aqui hoje, dentro da palavra dele, não é falácia minha, não, é a palavra de Deus que vai falar aqui, que Ele realmente nos conhece. Olha o que está escrito: a descendência de Isaque. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Aram, irmão de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Olha só, as crianças ainda não tinham nem o quê? Nem nascido, e Deus aqui já estava falando o que ia o quê? O que ia acontecer com eles. Não tinha nem vindo ao mundo. E Deus falou: são 2, são gêmeos. Porque naquele tempo não tinha a ultrassom para saber que eram 2. Por isso que ela ficou assim: o que é isso que está dentro de mim aqui, lutando aqui? Aí Deus falou para ela: olha, são 2 nações, são 2 povos que ainda nisso. O mais velho vai servir o mais novo, e um será mais forte que o outro. Quando você vê essa conversa de pastores menos cautelosos com a palavra de Deus, eles dizem que Jacó roubou Esaú.
Jacó não roubou Esaú. Para trás. É mentira. E o nome de Jacó não quer dizer usurpador, como falam nas traduções tradicionais. O nome de Jacó quer dizer aquele que agarra no calcanhar. Não quer dizer trapaceiro, não. Trapaceiro foi quem? O Esaú foi o trapaceiro. Quem foi trapaceiro foi o Esaú, que lutou como era mais forte e saiu na frente. Porque o diabo, ele tenta se colocar o quê? Ele tenta sempre se colocar à frente para tentar. Ele tentou usurpar o trono de Cristo antes de Cristo subir para sentar no trono. E antes de Cristo estabelecer o seu reino milenar aqui, ele vai tentar estabelecer o reinado dele, Satanás, durante 1000 anos. Vai reinar ou não vai? Satanás, durante 7 anos. Vai ou não vai o anticristo? Vai reinar 7 anos. Para poder tentar imitar a Jesus, que vai reinar 1000 anos aqui na terra. Ele vai reinar 7 anos aqui de tribulação aqui na terra. Ele sempre tenta imitar a quem? A Deus, Satanás. Então, a Deus não se engana. Deus já sabia, falou, olha, vai sair na frente, mas a bênção não é dele não. A bênção é de quem? Do mais novo. Porque Deus sabia que naquela luta, talvez o Esaú fosse mais forte do que Jacó, e fisicamente venceu para sair primeiro, porque o diabo, ele se bota na frente para tentar dizer que é ele. Mas Deus o que? Deus conhece. Deus falou, não vai sair primeiro, mas não é ele não. A bênção é do outro. A bênção é do outro. E Deus falou assim, duas nações, o mais forte o que vai sair primeiro, mas o Jacó saiu o quê? Agarrado aonde? Você pode tentar roubar a minha bênção, dando onde nascer de primogênito, mas eu estou bem aqui e eu vou tomar a minha bênção de volta. Das suas mãos, se você tentou me usurpar saindo primeiro, dizendo que era o primogênito, mas a profecia a respeito de que eu sou abençoado é desde o ventre. A bênção está sobre mim porque Deus conhece o meu coração antes de eu nascer. Deus conhece você, conhece o seu caráter, conhece o seu coração. Antes de você ser alguém, Deus já te conhece. Deus já te conhece. Deus já nos conhece, cada um de nós. Aí a Raquel entendeu aquilo ali e ficou, poxa, briga dentro, sim, começou a briga já ali. Começou a briga já ali. O diabo, ele sempre faz isso entre irmãos, tenta colocar briga, tenta colocar dissensões, discórdia. Ele é mestre nisso. Abel, ele não gostava de Abel, até matar o Caim, Abel. Os fariseus foram lá e mataram Jesus, porque Jesus falava a verdade. Porque Jesus falou a verdade, Jesus era a verdade, é a verdade. Então quando Deus olhou, ele não falou isso para Jacó, ele não falou isso para Isaac, ele falou isso para quem? Para Rebeca. Foi a Rebeca que conversou, que sabia dessa profecia, dessa situação, dessa resposta de Deus. Era a Rebeca, não foi para Isaac que ele falou. É tanto que o Isaac queria abençoar quem? Esaú, porque a tradição era abençoar o primogênito. E às vezes, pessoal, a visão não vem, o entendimento das coisas de Deus não vem, e a pessoa quer fazer a coisa errada. E o pai, pelo sentimento, porque nós não devemos viver pelo sentimento nem tradições. As tradições, a Deus, ele quebrou muitas tradições devido aos seus propósitos. E Deus foi lá e falou, não, vai ser o mais novo que vai se ver. E o Isaac pensava que era o mais, assim como os filhos de José, que o Jacó abençoou. O filho de Isaac, o Jacó, né? Ele colocou as mãos cruzadas e o José tentou, falou, não, meu pai, esse aqui é o primogênito. Ele falou, eu sei o que estou fazendo. Você tentou me enrolar aqui, mesmo que eu não tenha enxergado direito, mas aqui está a direção de Deus na minha vida, o Espírito de Deus está sobre mim. Ele foi lá e cruzou a mão assim, você tentou me enrolar, botando para a primeira, outro para a esquerda, mas a mim você não engana. Os dois filhos de José que nasceram no Egito foram abençoados por Deus. Jacó abençoou os dois. Da mesma forma que ele foi abençoado na época, ele abençoou os dois também. Os dois netos dele.
Então, pessoal, Deus está no controle. Deus está no controle, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe de todas as nossas obras. Todas as nossas obras, todas as nossas atitudes Ele conhece, não adianta. E Ele é que determina. É Ele que determina. Queiram ou não queiram, é Ele que determina. Então eles nasceram e foram crescendo, pessoal, crescendo. E aquilo foi tornando-se algo terrível, porque Deus conhecia quem era Esaú e conhecia quem era Jacó. Sabia que o Jacó era o portador da bênção, era ou não era? E o Esaú foi crescendo, e Isaac pensando que era ele que ia herdar a sucessão patriarcal, mas viveu esses anos todos enganado. Mas a Rebeca o que? Rebeca falou: aqui está guardada, aqui está guardado o que Deus me falou. Não é que o homem falou aqui, Deus me falou aqui. E quando aconteceu a hora certa, pessoal, a hora da verdade, não é? Que ela diz assim: cumprido os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram o que? Jacó. O significado é Jacó, aquele que agarra no calcanhar. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhe deu a luz. Versículo 27. Nasceram os meninos. Esaú saiu perito caçador. Quem é na Bíblia que você viu um homem que fez grande mal diante de Deus, que era um perito caçador também? Que foi o homem que começou a grande rebelião com Deus na Torre de Babel. Quem é esse homem? Nimrod. Poderoso caçador diante do Senhor. Foi ele quem edificou a Torre de Babel, que colocou fez acontecer toda aquela rebeldia diante de Deus. Foi ali onde Deus confundiu as línguas e separou toda a humanidade por causa da rebelião que eles fizeram. Eles não se preocuparam com o nome de Deus ser engrandecido, mas o nome dele. Construamos uma torre que chega até o céu para a celebração do nosso nome, para que não nos espalhemos por toda a terra. O Nimrod que até hoje é adorado, Babilônia, naqueles dos impérios antigos. Foi ali onde começou a grande idolatria, foi ali já, em Nimrod, na Torre de Babel. A confusão, quer dizer, Torre de Babel quer dizer confusão. O significado é confusão. Babel. Tá? Então ele aqui, Deus aqui, ele está comparando esse negócio do Esaú com o mesmo caráter de quem? O mesmo caráter de Nimrod. O mesmo espírito que operou em Nimrod para desprezar as coisas de Deus, estava em Esaú. O mesmo espírito para desprezar a santidade, as coisas sagradas de Deus, a ordem do culto de Deus, estava também em Esaú. Aquele mesmo espírito. Tá? Então ele diz assim: olha, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas, né? Que era pastor. Jacó, pastor de gado, de ovelhas, de animais. Isaac amava Esaú. Olha só que às vezes o amor do pai, às vezes o amor, pessoal, físico do ser humano, às vezes é falho, não é isso? Mesmo o filho a gente ama, mesmo as pessoas erradas a gente ama. Jesus mandou a gente amar os inimigos, porque não queria o mal do filho. Mesmo sabendo que o filho era daquele jeito, ele não queria o quê? O mal do filho. E é o que Deus quer hoje em dia. Mesmo a pessoa toda errada, ele não quer o mal. Ele não quer o mal da pessoa, ele está sempre esperando a pessoa se consertar. Enquanto a vida, Deus espera a pessoa se consertar, né? Isaac amava Esaú, porque saboreava o quê? Das suas caças. Tinha algo aqui que o Esaú conseguia comprar o velho, dobrar o velho. O Isaac era caça saborosa. Rebeca, porém, amava quem? Amava Jacó. Olha a divisão na família. O pai amava um e a mãe amava o quê? Amava o outro. Que coisa, né, pessoal?
Um tinha a promessa, o outro não tinha. Um era amado pelo pai, o outro era amado pela mãe. Houve luta para nascer. Quando nasceram, o outro agarrou no calcanhar, o outro saiu com a bênção do outro e o outro atrás agarrado, não é minha bênção. Você não vai fugir, não. Eu estou no teu encalço. Não tem esse ditado que fala: olha, eu estou no teu calcanhar, eu estou no teu encalço. Isso aí é tirado dessa passagem aqui de Jacó. Estou agarrado no teu calcanhar. Não vai fugir, não. Entendeu? Então, pessoal, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando, esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chama-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura, que você acha que é teu, que o meu pai acha que é teu, mas esse direito é de quem? É meu. Eu já nasci agarrado do teu calcanhar e estou aqui lutando, preparando para tomar minha bênção de quê? De volta. Você não vai levar, não. Essa bênção já foi prometida a mim, me pertence. Você tentou dar uma de esperto porque você é mais forte do que eu, que ele é um caçador, ele era mais forte do que Jacó. Então a briga que houve lá, coitado, deve ter dado uma no queixo de Jacó. Jacó ficou para trás dele e subiu primeiro para sair. Mas o Jacó mesmo assim agarrado aonde? No calcanhar. Eu estou aqui, estou no teu encalço. E aqui o Jacó já estava preparando, ó. Preparou lá o guisado. Aí o carinha veio com aquele espírito de iniquidade, espírito iníquo. O espírito iníquo, nós aprendemos que ele se levanta, despreza tudo que se refere o quê? A Deus, ele despreza as coisas o quê? As coisas sagradas, as coisas que se referem a Deus, ele despreza. Para ele não tem valor, não tem sentido. A pessoa iníqua, as coisas de Deus para ela não tem valor. Ela não zela, ela não tem valor, ela não teme as coisas de Deus. Então o Esaú era assim, como o anticristo. Ele vai se levantar contra tudo que se refere a Deus, porque ele não tem prazer nas coisas santas, ele não tem prazer na ordem, tem prazer na desordem. Aí o Jacó lá, né, cozinheiro, o Jacó lá só na tranquilidade, eu pego ele na curva, né? Aí o Jacó disse assim: olha, disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, olha só pessoal, a resposta da pessoa que não teme a Deus, nem que ama as coisas de Deus, nem valoriza as promessas de Deus, a bênção de Deus. Olha só: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Olha as palavras desse homem, pessoal. De que me adiantará o direito de primogenitura se eu estou aqui a ponto de morrer? Ou seja, um pensamento carnal, um pensamento momentâneo, as suas vontades para serem feitas momentaneamente. Jesus, quando ele estava com fome, o Satanás falou lá: olha, transforma essas pedras em pães. O que Jesus disse? Não só de pão viverá o quê? O homem, mas de toda a palavra que procede de quê? Da boca de Deus. E aqui o Satanás colocou o Esaú nessa situação aqui, e ele não resistiu àquilo ali. Não resistiu nem chegar em casa para fazer a sua comida. Desprezou as bênçãos de Deus e trocou pelo manjar, pelo guisado de Jacó. As bênçãos, porque o direito de primogenitura, você sabia que o direito de primogenitura ele era tão grande que o primogênito ele tinha direito a 75% dos direitos do pai. Por que ele tinha direito? 50% era dele, e os outros 25% era para ele manter a família caso precisasse, e os outros 25% era dividido para os outros irmãos. Olha só que coisa, olha só que coisa. A metade é sua. Você lembra do filho pródigo e do outro que o Deus dividiu no meio? Porque ele pediu, ele foi dividido no meio para ele ir, que ele pediu antes do vai morrer, antes do vai morrer.
Mas o primogênito, ele tinha direito a isso. Quando tinha irmão, quando não tinha irmão, ele dava tudo, né? Foi o caso do Isaac, né? Que Abraão deu só presente aos seus filhos, a Ismael, aos demais filhos. Mas o Isaac herdou tudo. Mas ele tinha direito a isso. Era esse privilégio que tinha, de manter a família, de estar ali como cabeça, como patriarca diante do lugar do pai, quando o pai falecesse. Tinha esse direito. Então era algo que honroso, era algo muito honroso. Era ou não é? Muito honroso para um filho primogênito. Muito honroso, era uma responsabilidade em suas mãos. Coisa que muitos desprezaram. Quem desprezou a primogenitura? Rubem, filho Rubem, filho de Jacó. Ele dispensou a primogenitura. Ele perdeu a primogenitura. O Rubem, que era para ser o primogênito, que era para herdar a promessa. Por que ele perdeu? Você pode me dizer por que ele perdeu? O Rubem, o primogênito de Jacó. E por que passou para Judá, que não tinha nada a ver, era bem o terceiro, era o quarto Judá. Por que passou para Judá o direito de primogenitura da bênção, que é o da tribo de Jesus? Porque ele desprezou porque ele teve, tem criança que eu não vou falar, porque ele teve o quê? Com a esposa do pai, com a concubina do pai dele. Teve relações com a concubina do pai dele. Por isso Deus foi lá e o quê? Cortou. Você não segue, você não respeitou o teu próprio pai. Como é que você vai me respeitar? O que você fez foi grave. Está cortado o seu direito de primogenitura. Quem vai agora vai ser Judá agora. E Judá foi quem herdou o direito de primogenitura, o direito de trazer a que ele ia o que? Desprezar. Deus já conhecia o coração dele. Por isso que ele já tinha escolhido quem? O Jacó, que estava ali lutando pela vida. Tem as pessoas que desprezam e tem as pessoas o quê? Que lutam pela bênção, por aquilo que Deus promete antes de nascer. Porque Deus promete bênção para todo mundo antes mesmo de nascer de novo para ser um filho de Deus. Deus promete as bênçãos. Todas as bênçãos Deus promete para aqueles que nascem de novo, não é? Então, pessoal, o Esaú vai, essas palavras terríveis, agravantes diante de Deus, desprezíveis. De que me adianta isso? De que me adianta eu ir na igreja? De que me adianta eu me esforçar tanto e não acontecer nada? De que me adianta eu orar e não ter resposta? Não vou para esse negócio de igreja não. É assim, pessoal, as palavras desprezíveis são assim. As palavras desprezíveis são assim. As palavras desprezíveis, elas ofendem muito a Deus. As pessoas que não têm, como nós aprendemos na reunião dos obreiros, né? Tem pessoas que gostam, que quer saber o que acontece na reunião dos obreiros. Mas é para os obreiros, mas vocês viram que a reunião com os obreiros é diferente. Como é que foi a presença de Deus na reunião? A busca do Espírito Santo. A presença de Deus, como é que foi? Diferente. Diferente. E você também que se colocar como Jacó também, e se preocupa e quer, deseja as promessas de Deus, um dia você vai também estar entre o corpo de obreiros também, para usufruir de algo maior na presença de Deus. Versículo 33. Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se o quê? E saiu. E assim desprezou Esaú o seu direito de quê? De primogênito. Eu sabia que ele ia fazer isso, rapaz. Deus conhece o coração. Comeu, lavou a boca, bebeu. Eu não quero saber de primogenitura, de bênção de Deus, nada. Saiu.
Mas é aquilo, pode tentar trapacear, mas uma hora vai se manifestar aquilo que é. Todo ser humano vai chegar a hora que ele vai revelar se ele é o Esaú, se ele é o Jacó. E tem um outro. São 3 tipos de pessoas. Se ele é um Esaú ou se ele é um Jacó. Esaú é o trapaceiro desprezível das coisas de Deus. Jacó foi o que foi prejudicado desde que nasceu, mas lutou pelaquilo que era o quê? Que era seu de direito, que era a bênção prometida. Lutou. E você vai ver isso na palavra de Deus. Você vai ver isso. Porque as pessoas que elas têm o prazer nas coisas de Deus, que elas buscam a promessa de Deus, essas pessoas elas lutam dia e noite para tomar posse daquilo que Deus promete. E ninguém pode impedir uma pessoa determinada. Ninguém impede uma pessoa determinada. Ninguém impede uma pessoa que acredita nas promessas de Deus, do Senhor, que crê. Ela luta, ela chora, ela clama, ela ora, ela jejua, ela busca. Eu quero tomar posse de todos, até da eternidade, Senhor. Eu quero tomar posse de tudo que o Senhor me prometeu aqui na terra e daquilo que eu tenho na eternidade. Ela sabe, ela dá valor, ela valoriza as coisas de Deus. Ela não despreza. Ela não despreza o Espírito Santo. Ela não despreza o batismo nas águas. Ela não despreza a ceia. Ela não despreza o Senhor. Porque ela sabe que sobre ela foi feito o quê? A promessa está sobre ela. Ela sabe que tem uma promessa para ela ser abençoada. E eu vou falar uma coisa para você. O Jacó era determinado. Ele não desistia. Ele vai tomar posse de mais uma bênção. O Jacó, ele foi, pegou a bênção. Depois o irmão dele quis matar ele quando foi abençoado, porque a mãe dele falou assim, olha, eu vi o teu pai dizendo que vai abençoar o Esaú. Mas só que ela não falou isso para Jacó, mas na mente dela ela assim, mas eu sei quem é que é o dono da promessa. Você que é o patriarca que vai seguir com a bênção. Vá lá, pegue lá, mata lá um cabrito lá e traz uma pele para mim. Mas eu vou ser passado por escarnecedor, e em vez da bênção, vai vir maldição sobre mim. Ela falou assim, não. Quem conhece a voz de Deus, pessoal, age sabendo que não tem o que temer. Não é? Não, vai lá. Faça lá, porque o que eu estou fazendo não é a direção do homem, é a direção de quem? De Deus. Vai lá, porque Deus falou comigo que você que vai ser abençoado. Você que é o portador da bênção. É você, Jacó. Vai lá. O homem, Deus não falou com ele, com Isaac, não. Falou comigo. Ele me revelou isso, que é você. Vai lá. E o Jacó com medo. Olha só como uma pessoa que teme. Não, eu vou passar por enganador, mãe. Eu vou passar por enganador e em vez de ser abençoado, eu vou ser amaldiçoado. A mãe dele falou, não, senhor, caia sobre mim essa maldição, meu filho. Se tiver maldição, que caia sobre mim. Ô mulher guerreira. Ô mulher para acreditar na palavra de quem? De Deus, pessoal. Na palavra de Deus. Deus falou com ela, ela guardou aquilo ali desde que nasceu até chegar homem. 18 anos, 17 anos, 18 anos, quando Jacó saiu de lá, mais ou menos. Ela sabia, o filho dela nem conhecia a Deus. O Jacó nem a Deus conhecia, mas a mãe já sabia da promessa. Deus tem uma promessa para meu filho. Deus tem uma promessa que meu filho vai ser cabeça. E é assim que nós temos que acreditar com nossos filhos, com a nossa família. Podem não ser convertidos, mas a promessa está sobre eles. A promessa está sobre eles também. Aí o Jacó foi, né? Então se é assim, minha mãe está falando, vou lá. Foi lá, levou o cozido. Se é trapaça, foi lá e o pai abençoou. Quando o Esaú mandou levar o caçador lá, o Nimrod, né? O irmão do Nimrod,
na qualidade de Nimrod, foi lá, casou, trouxe, veio lá para ser abençoado. Jacó falou: quem foi que veio? Eu já abençoei. Ah, mas já está abençoado, abençoei, já está abençoado. Já está abençoado, eu não posso fazer mais nada. Mas não existe, né, não? Já está abençoado. Aí o ódio bateu o quê? No coração, porque as pessoas, quando ela não tem a Deus, quando ela não zela pelas coisas de Deus, quando ela não é abençoada, ela fica o quê? Irada. Elas ficam iradas quando elas não são abençoadas, colocando culpa em Deus, querendo matar um e outro, botando a culpa em um e outro. Não é assim, é assado. Mas Deus conhece o coração. Foi lá, aquele mesmo espírito que agiu em Nimrod e que agiu em Caim, era o mesmo que estava agindo nele, tentando matar quem? O próprio irmão. Aquele próprio demônio que agiu em Caim já estava agindo nele, querendo matar o próprio quê? O próprio irmão, falando assim: certamente quando meu pai morrer, eu matarei a Jacó. Olha esse demônio do inferno. Ou seja, o coração da pessoa já está contaminado. A mesma coisa do Judas, foi ou não foi? Andava com Jesus, estava onde preocupado, mas na realidade, na hora certa, o diabo foi o quê? Aí tomou conta o quê? Aí tomou conta de vez e levou ele ao suicídio. Porque o coração dele não estava voltado para as coisas de quem? De Deus. O Senhor fazendo a obra com maior amor para salvar, para libertar, e ele sempre desdenhando das coisas de Deus. Não valorizava, não se converteu. Viveu 3 anos e pouco, se batizou nas águas como os demais apóstolos, mas não se converteu. Não viu Jesus ressurreto, não recebeu o Espírito Santo e acabou com a sua própria o quê? Com a sua própria vida, porque nele também tinha o mesmo Espírito que operou em Nimrod, que operou em Esaú e que operou nele mesmo no Judas, que foi entregar Jesus para quê? Para ser o quê? Morto. O mesmo Espírito. Esse mesmo espírito imundo que não tem. Então Jacó foi lá, e depois o pai, sabendo disso, e a mãe sabendo disso, mandou o seu filho para a casa da sua família, para o irmão dela, para o Labão. Jacó foi jovem, muito jovem, para procurar uma esposa para casar lá. E outra coisa que eu quero que você saiba, que Jacó, ele não saiu de mãos abanando. Porque naquele tempo, quando ia procurar uma esposa, tinha que ter o quê? O dote. Como é que o pai dele era riquíssimo e ele ia sair sem um dote para pagar para a esposa, sem joias? Porque quando a mãe dele foi casar, que o avô dele, o Abraão, mandou buscar o pai dele, a esposa, que era a Rebeca, para ele, o Eliezer já levou um monte, uma comitiva com joias até para o Labão. E como é que o pai dele, vendo que o avô dele fez isso, ia mandar o filho dele de mãos abanando? Não ia não. Não ia não. Mas isso deve acontecer, pessoal. Jacó deve ter sido vítima de salteadores ao ponto de ele ficar somente com o quê? Com a botija de quê? Com um pouco de quê? De azeite, que representa o quê? O Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, meu irmão. Tu pode perder uma coisa aqui, uma coisa ali, mas se você tem o Espírito Santo, a tua caminhada o quê? A tua caminhada continua. A tua caminhada continua. Se você tem o Espírito de Deus na tua vida, a tua caminhada continua. Você não para. Você não para. Levaram tudo de Jacó. Jacó ficou sem dote, ficou sem jumento, ficou sem burro, ficou sem nada, sem roupa, sem nada. Só sobrou a botija. E tinha mais. Um filho, quando ele era filho de alguém muito rico, ele não andava sozinho, tinha sempre os servos que iam com ele. Deve ter matado todo mundo, e Jacó escapou pela misericórdia de quem? De Deus, e que tinha propósito na vida de Jacó. E Jacó ficou ali aquela noite sem nada, olhava para o outro lado, dormiu, botou a pedra, cansado ali. Foi quando ele teve um encontro com quem? Com Deus. Teve um encontro com Deus, o primeiro encontro. Deus está neste lugar e eu não sabia, não conhecia. E Deus falou para ele: Jacó, eu sou o Senhor Deus do teu pai Abraão e Isaque, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Se revelou a ele
poderosamente ali: de ti farei uma grande nação. E o Jacó, ele não voltou para a casa do pai dele chorando: papai, me levaram tudo, papai, e agora eu não tenho nada para casar, o que eu vou fazer? Ele seguiu o quê? Seguiu em frente. Chegou lá sem nada, começou a trabalhar e falou: não tenho nada. Não, você vai trabalhar 7 anos. Trabalhou 14 anos pelas suas 2 esposas, porque não tinha dinheiro que pagar. Se endividou 14 anos. Trabalhou. Deus foi, abençoou ele completamente. Tornou-se riquíssimo, porque quem tem aliança com Deus não vive na miséria. Aí foi, pessoal, e saiu, voltou. Quando ele voltou, faltava cumprir a parte da oração que Jacó tinha feito. Ele fez a oração com 3 propósitos. Ele fez a oração que ele fez quando ele teve um encontro com Deus. Ele fez: se o Senhor for comigo, de maneira que eu volte para casa, não, de maneira que o Senhor me dê pão para comer. Pão para comer, alimento, representa prosperidade. O pão, quando fala escassez de pão, é escassez de mantimento, escassez de viveres, escassez de qualidade de vida. Quando fala necessidade de pão, então pão para comer, que representa a prosperidade, representa que tem sempre o alimento, pão para comer. Jesus falou: o pão nosso cada dia o quê? Nos dá hoje, para não faltar. Pão para comer, roupa para vestir. Pão para comer, roupa para vestir, que era o bem-estar social. A roupa, né? Comida é o mantimento pessoal, a roupa é o bem-estar social. Aí ele diz, aí vem a outra parte, 2 orações, a outra parte da oração: de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Olha só. Por quê? Porque o irmão tinha ódio dele de matá-lo. Então não tinha paz na família, não tinha harmonia na família. E ele se preocupava o quê? Em ter paz na família. Em ter paz na família. Ele não aceitava ver intrigado com seu irmão, com intriga de morte, juro de morte, jurado de morte. E ele se preocupou com isso diante de quem? Diante de Deus. E ele falou: se o Senhor fizer isso, Jacó era bravo, não é? Se o Senhor fizer isso, o Senhor será o meu Deus. Porque ainda não era, ele não conhecia Deus. Deus se apresentou a ele como o Deus de Abraão e de Isaac, do teu pai Abraão e Isaac. Ele não conhecia a Deus, Jacó. E ele disse: aí o Senhor vai ser o meu Deus. Eu vou ter o Senhor como meu Deus, não como o Deus do meu pai ou da minha mãe, nem do meu avô, mas como o quê? Mas como meu Deus. Como meu Deus. E o Jacó foi e comprometeu, ele se preocupava também com a vida o quê? Financeira. Porque ele tinha o exemplo de quem? Do seu avô e do seu pai. E ele falou: se o Senhor fizer isso, certamente de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Porque foi o mesmo voto que o pai dele fez quando foi abençoado, o avô dele fez quando foi abençoado por Melquisedeque, para ter a bênção. E ele sabia que a sua vida financeira tinha também que ter o propósito diante de quem? Diante de Deus. Qual a família que vive sem bens hoje em dia? Qual a família que não tem uma boa alimentação, que não possa dar estudo aos filhos, que não tenha com que se manter, que vive em paz? Me diga. Não tem como. E o Jacó sabia disso. E o Senhor será o meu Deus. E foi, meu irmão. Foi com o cajado e foi na fé, com a fé. E Deus começou a abençoar, abençoou. Daqui a pouco ele vai e sai da casa do avô e volta. Já estava abençoado financeiramente, já estava com a família abençoada, não é? Faltava o quê? A bênção familiar. A
última parte da oração. Ele foi. Quando chegou, disseram para ele: olha, o teu irmão está vindo contra ti com 400 homens a cavalo. O Jacó foi, teve medo, falou que ele temeu, orou ao Senhor, separou os grupos das duas mulheres para um lado, das concubinas para outro, botou um para um lado e botou outro para outro, atravessou o rio e ficou com o outro e foi orar a Deus. Quando ele estava orando, quem que apareceu para ele? O Senhor. O Senhor apareceu para ele. E Jacó foi, meu irmão. Parece que Jacó acho que lutava jiu-jitsu. Porque ele agarrou ali de tal forma nas pernas do Senhor que o Senhor não conseguia se soltar. Me solta! O Jacó deu uma chave de perna, sei lá o que ele fez. Me solta porque o dia está clareando, eu tenho que subir. Não, está no golpe. Sobe não. Sobe não. Eu não sobe enquanto me abençoar. Resta ainda uma bênção ainda. Ainda resta uma bênção a minha família. Aí o Senhor foi, olhou para ele, o Senhor Jesus, e disse: como te chamas? E Jesus foi e falou para ele. Ele falou para Jesus: Jacó. Porque o Senhor já tinha ferido a ele no coisa aqui para ele poder soltar. Ele não soltava. Ele não soltava não, pessoal. E o Senhor foi feriu ele. Como te chama? Jacó. Aí ele falou: olha, tu já não se chamarás mais Jacó, aquele que agarra no calcanhar, mas tu te chamarás Israel, que quer dizer filho, príncipe de Deus. O príncipe é filho de quem? Do rei, filho de Deus. Vai ser chamado agora filho de Deus, porque é quando nós nascemos de quê? De novo, que Deus, ele nos deu o poder de ser feito o quê? Filho de Deus. O Jacó deixou de ser aquele Jacó. Olha só a transformação. Ele nasceu natural, depois ele passou a ser carnal, lá lutando lá com depois ele passou a ser um homem espiritual. Por isso que tem aqui, com o decorrer do tempo, ou você se transforma, se manifesta como Esaú, como Jacó, e depois como um Israel, como príncipe filho de Deus. Não tem como, você vai se revelar uma hora. Ou você se revela como o que despreza, ou como aquele que luta pelas bênçãos e quer mais transformação ainda. Não quer ser abençoado somente com as bênçãos do quê? Com as bênçãos terrenas, mas está se preocupado com a bênção dos céus. E Deus falou com ele: olha, porque tu se achaste lutando com homens e venceste. Ele lutou com Esaú desde o quê? Desde a barriga da mãe, saiu agarrado, e depois lutou para poder o direito de tomar a bênção dele de volta, o direito de primogenitura. Depois lutou com Labão, que Labão tentou passar ele não sei quantas vezes para trás, com 7 vezes, sei lá. E ele lutou e o que? Prevaleceu. Você não desistiu. E com Deus. E prevaleceste. Não é que ele venceu a Jesus. Tem um para vencer o anjo. Venceu o anjo o quê? O anjo era Jesus. Será que ele vai vencer Jesus? Pois foi, achaste lutando com os homens e com Deus e venceste. Mas lutou com o quê? Pela bênção, pessoal. Lutou pela bênção. Não se... Ele lutou e ele falou: não solte enquanto você não me abençoar. Lutou pela bênção e prevaleceu, porque foi o quê? Abençoado. Você lutou com os homens pela tua bênção, que eu conseguiu, e você lutou comigo e conseguiu a tua bênção, prevaleceu. Isso é uma pessoa, pessoal, que não despreza as coisas de quem? De Deus, mas ela luta. Se precisar dela lutar, ela luta. Se ela tem a certeza da sua vitória, eu quero a minha vitória, Senhor, total. E aconteceu o quê? Que quando ele se encontrou com o irmão dele veio ao seu encontro, abraçou
o beijou e os dois choraram juntos e houve a reconciliação. Que maravilha, pessoal. Abençoado espiritualmente, abençoado financeiramente, abençoado familiarmente, família própria, e abençoado na sua parentela, na sua. E com a presença de quem? De Deus. E com a presença de Deus. Veja como é importante a pessoa que tem a noção da promessa de quem? De Deus. Ela luta para alcançar a promessa que Deus faz a ela de acordo com as suas palavras, e ela se esforça e promete a Deus fazer a parte dela e cumpre. E cumpre. Aí você vê aquele homem que Deus fala: eu serei conhecido pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por quê? Ele falou isso para Moisés. Porque foram homens, pessoal, que não desprezaram a ele. Não desprezaram. Quando o Senhor se manifestou a ele, ele procurou de todas as formas honrar a Deus em tudo. Amém? Em tudo mesmo. Não é só numa coisinha aqui não. Aqui não. Aqui eu faço, olha aqui não. Honrar a Deus em tudo. Honrar a Deus em tudo. Se a pessoa faz isso, pessoal, as bênçãos que Deus tem, a profecia das bênçãos que Deus tem sobre a nossa vida, elas se materializam em nosso viver, na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, na nossa família própria, na nossa casa e na nossa parentela também se manifesta. Se manifesta porque eu vi isso na minha vida. Eu já falei com você que a minha família não vivia, eu não conseguia nem dormir direito. A minha esposa também, eu trabalhava, chegava tarde para trabalhar de manhã, não conseguia dormir com o barulho de festa e bebedeira embaixo da minha casa. Mas eu nunca descia para ir arrumar a confusão. A minha esposa chegava e falava o que comigo? Vamos dobrar os joelhos e vamos orar. Eu cansado, chegava do trabalho querendo dormir, meus filhos pequenos, eu dobrava o joelho com a minha esposa, vamos orar, e orávamos. Vê se não acabou. 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 E tudo acabou, aquela farra toda. Acabou. E das irmãs que faziam aquela farra toda, só falta uma, você pega pelas orelhas pelo Senhor. Porque as outras são diaconisa. E a outra que falta não vai correr muito não, porque o Senhor já está no encalço perto. Não adianta ela correr. Não, eu já falei, não adianta ela correr. Nenhum que ainda não se converteu, não adianta correr. Falta uma irmã e 2 irmãos. Falta se converter. Mas não vão correr não. O outro o Senhor já botou lá no canto dele, já está no encalço dele já. E os outros é questão de tempo. Porque a promessa que ele tem na minha vida é a mesma promessa de Abraão, de Jacó e de Isaac. É a mesma. E é a mesma que ele tem sobre a sua vida. Mas faça a sua parte, e você verá a glória do Senhor se manifestar em teu viver, em todas as áreas de tua vida. Amém? Dê um aplauso para o Senhor que conhece todas as coisas, a todos nós. Ele nos conhece, Ele que determina, Ele é Deus, pessoal. Ele não falha. Ele não falha. Amém? Glória a Deus. Coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh Senhor Deus poderoso, Deus glorioso, Deus santo, Deus verdadeiro, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus que é fiel com aqueles que não desprezam o teu projeto, que não desprezam as tuas promessas e concretizar em nossas vidas, Senhor. Sim, o Jacó, ele queria ver a sua família restaurada, meu Deus, ver a união com seu irmão, voltar em paz para a casa do seu pai. Ele queria também, meu Deus, ser transformado, ser abençoado, porque ele achava e sabia que precisava da bênção maior.
que é a bênção, meu Deus, da transformação da velha criatura, meu Deus. E o Jacó, meu Deus, foi abençoado pelo Senhor Jesus. Como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é poderoso, como o Senhor está sempre conosco, meu Deus, nos momentos que nós precisamos, nos momentos até mesmo de aflição, como Jacó estava aflito por causa da vinda de seu irmão com 400 homens, meu Deus. Ele pensava, pronto, vai acabar comigo. Mas o Senhor tinha promessa. O Senhor é o Deus que pode até quebrantar corações. O Senhor é Deus que ele repreende até o espírito do ódio de morte, o Senhor. Ele é poderoso para fazer isso em nossas famílias, em nossa casa. Ele é poderoso para agir em toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Senhor poderoso, está diante de Ti a nossa vida. E nós sabemos, meu Deus, que a nossa promessa é a mesma promessa, meu Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Queremos, meu Deus, sermos como Jacó, lutarmos pelas nossas bênçãos, meu Deus. E também, meu Deus, não desistir de estarmos diante de Ti em oração, clamando e pedindo a bênção, meu Deus, a bênção total, que é da transformação do ser humano. Por isso, meu Deus, abençoa todos os Teus filhos, todo o Teu povo, e concretiza, meu Deus, o Teu plano, as Tuas promessas na vida de todos estes que têm lutado, que têm se empenhado, meu Deus, para tomar posse das bênçãos do Senhor. Todas as bênçãos, meu Deus, prometidas ao Senhor, que estão em Cristo Jesus. O Senhor diz, porque o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Ou seja, pelos céus, por Deus, você já está abençoado. Agora você vai ter que lutar como Jacó. Você que vai ter que lutar como Jacó. Jacó teve que fazer o voto com Deus. Jacó teve que trabalhar, teve que resistir ao seu tio que tentava impedir o seu crescimento. Jacó teve que clamar a Deus e pedir a bênção, a transformação. Faça, queira, deseja a transformação na sua vida, deseja a transformação de você em uma pessoa espiritual, em um filho de Deus. Jacó se tornou filho de Deus, príncipe. Israel quer dizer príncipe, filho de Deus. Então você faça isso, se empenhe todos os dias para poder ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Assim eu declaro a tua vida abençoada no poderoso nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê que vai lutar para tomar posse das bênçãos de Deus, você diga amém, diga graças a Deus e aplaude o Senhor bem forte. Você que vai agir, você que vai lutar e vai conseguir as suas bênçãos para a glória de Deus. Amém, pessoal? Você aprendeu hoje que você tem direito à bênção total na tua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você que está em casa, você que assistiu essa mensagem, compartilha com as demais pessoas, com teus familiares, com teus amigos, no poderoso nome de Jesus, para que você seja uma pessoa batalhadora, firme, que lute pelaquilo que Deus te promete em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, tenha uma boa noite, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.